Olá! Você acompanha a partir de agora a segunda parte da reportagem sobre os transtornos funcionais específicos de aprendizagem. Na semana passada, você conheceu o déficit de atenção e o DPAC. Hoje, entenda a dislexia, a disgrafia e a descalculia. Estudos da Organização Mundial da Saúde demonstram que entre 10% e 15% da população do mundo tem dislexia. A dislexia, na realidade, é uma perturbação neurobiológica que é uma disfunção onde a criança ela distorce, né, a letra, ela tem uma dificuldade de compreensão para ler e escrever, especificamente. Esse transtorno funcional específico de aprendizagem é uma desordem genética que ocorre na união dos cromossomos. As pessoas com dislexia normalmente têm o lado direito do cérebro relacionado à criatividade mais desenvolvido do que o lado esquerdo. Existem estudos na área da neuropediatria, da neurociência, desde a década de 1960, em que tanto o transtorno do déficit de atenção e a dislexia, ela tem sim essa carga genética. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de uma criança, vai levantar essa hipótese de onde vem, se ele tem esse transtorno, normalmente a gente investiga isso daí perguntando para a mãe, para o pai, e alguém lá atrás traz esse transtorno aí. Não se faz um diagnóstico antes dos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas é importante a gente estar atenta a alguns comportamentos. Por exemplo, a criança que se esbarra muito, a criança que são as ditas desastradas, tá? E porque a criança disléxica ela não tem muita noção espacial, temporal. Então é um indício onde os pais devem prestar atenção. E a escola, né, no início das aprendizagens, a criança pode começar a fazer espelhamento nas letrinhas. Também o professor deve estar atento a esta criança. Se persistir, é importante fazer uma avaliação. A criança não diagnosticada pode sofrer muito, como mostra o filme indiano Como Estrelas na Terra. Ishan é um menino de 9 anos com dislexia que sofre porque o pai, os colegas e professores o consideram burro e preguiçoso, porque ele não consegue ler nem escrever. Mandado para um colégio interno pelo pai, Ishan cai em depressão. É quando entra em cena um professor de artes, substituto, que descobre o problema do garoto e decide resgatá-lo daquela situação de sofrimento. Leonardo da Vinci को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी. कुछ ऐसा लिखते थे Vinci. O professor convence o pai de Ishan que o menino precisava de um outro tipo de ajuda e não de castigo. जरा ये पढ़िए, मिस्टर अवस्थी. ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में. अरे कोशिश तो कीजिए. चलिए, ध्यान दीजिए. क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? आप बदतमीजी कर रहे हैं. आपका रवैया ठीक नहीं है. ये आप शैतानी कर रहे हैं. Os pais realmente ficam apavorados com o diagnóstico da dislexia. Geralmente ficam, porque eles já vêm de grande sofrimento. A escola ligando, a escola fazendo reunião, porque na realidade existe a inclusão, mas ela ficou muito no papel. Então, poucas escolas fazem realmente a inclusão. Uma adaptação curricular seria importante, porque não adianta dizer, pegar a criança, porque não pode negar na escola, né, que tenha qualquer distúrbio, mas fazer realmente aquela adequação curricular. E poucas escolas fazem. Então, tiram nota das crianças por erros ortográficos e aí eles têm prejuízo no final do ano e os pais realmente ficam sentem prejudicados, né, com relação a isso. A escola precisa estar pronta para toda essa diversidade humana. Então, tanto a dislexia quanto a descalculia, que tem a ver com a questão dos números, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o próprio déficit de processamento auditivo central, que agora não é mais central, é déficit de processamento auditivo. Toda essa questão, ela precisa estar amparada nesse foco. Aquela criança é, antes de tudo, uma criança. Então, o que eu, enquanto escola, vou fazer para que ela tenha um rendimento? O que eu, enquanto escola, posso contribuir para o desenvolvimento dessa criança?
E às vezes as adaptações são simples. Às vezes é colocar na frente, às vezes é tirar a criança de sala na hora de fazer a prova para que ela tenha um espaço reservado para fazer essa prova em silêncio e não disperse tanto. Às vezes é escolher um ledor para ela. Os artigos 205 e 206 da Constituição Federal deixam claras as obrigações do Brasil em relação aos estudantes sem transtornos ou com alguns deles. A educação é um direito assegurado a todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. E o artigo 206 prevê igualdade de condições para acesso e permanência na escola. No filme, o menino foi salvo por um professor qualificado. É preciso que aqueles educadores que lidam no dia a dia com esses transtornos estejam prontos para intervir. É o que dizem os especialistas. Hoje, infelizmente, as escolas estão preparadas para alunos medicalizados, porque não dão trabalho. A psicóloga Marli diz que os pacientes têm sérios problemas emocionais por conta das críticas que recebem por causa da dislexia. Por isso que há um desequilíbrio emocional. Eles choram, eles chegam deprimidos aqui para mim. A professora não compreendeu, não tive ledor nessa prova, não tive acompanhamento nessa prova. Chega em sofrimento psíquico. Então, a gente vai reabilitar isso. Como? Orientando a escola, né? Eu sempre falo assim, além de ser psicóloga, eu sempre sou um pouquinho advogada dos meus pacientes. Né? Eu entendo que eles sofrem. E ela entende principalmente porque Marli Campos também tem um tipo de dislexia, a síndrome de Irlen, transmitida geneticamente para a filha dela. E hoje você vê, faz medicina, é uma pessoa extremamente inteligente, gabarita a prova, pegou monitoria de anatomia e tem a síndrome de Irlen, que não deixa de ser uma dislexia de leitura. Ela tem que estudar o quê? Muito mais que os outros. Mesmo com tantas dificuldades de aprendizado, quem tem dislexia tem muitas chances de se tornar alguém bem-sucedido na vida. Veja só a breve galeria de pessoas famosas com dislexia. Você já ouviu falar pelo menos em uma delas. O cientista Albert Einstein, a cantora Britney Spears, a cantora e atriz Cher, o ator Orlando Bloom, o ator, diretor e produtor Tom Cruise, o criador da Disney World, Walt Disney, e a atriz Whoopi Goldberg. Existem famosos que chegaram lá. Eu já atendi uma criança aqui, um adolescente, ele já estava com 13 anos de idade, com dislexia severa, nunca aprendeu a ler e escrever, extremamente desmotivado. E quando eu comentei com ele a respeito do Tom Cruise, ele falou assim, então, eu não preciso aprender a ler, o Tom Cruise tem um ledor. Ou seja, ele saiu pela tangente, ele já tomou para si o diagnóstico dele, ele é um disléxico. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai ver como uma mãe dedicada lutou com o filho que tem dislexia para que ele tivesse sucesso na escola. Veja só o que aconteceu no próximo bloco. A gente volta já. भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना